Olá, graça e paz. Vamos refletir hoje em Atos, capítulo 17, versículos 22 e 23, que nos diz o seguinte: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo está em Atenas agora. Atenas era uma cidade importante do Império Romano, e a sua importância ela não era política nem econômica. A importância de Atenas se dava pelo aspecto intelectual. Os filósofos estavam em Atenas. As grandes discussões intelectuais, os grandes centros acadêmicos estavam em Atenas. Paulo, inclusive, aqui ele está debatendo com dois grupos, com duas escolas filosóficas da época, os estoicos e os epicureus. Mas é interessante também que nessa cidade intelectualizada, a cidade que era o centro mundial da intelectualidade, do academicismo, era também uma cidade extremamente idólatra. Certo historiador disse que em Atenas havia mais deuses do que pessoas. Há um outro relato de um outro historiador que diz que um certo filósofo estava andando pelas ruas de Atenas e alguém pergunta para ele: o que tu procuras? E ele diz: eu procuro homem, porque haviam mais deuses do que homens na cidade de Atenas. É interessante e talvez um pouco contraditório nós olharmos isso com os óculos do ponto de vista da atualidade, pois crer em Deus hoje é rotulado como falta de intelectualidade. Crer em Deus hoje é sinônimo de alguém que tem um pensamento retrógrado e atrasado. Você observa, o centro intelectual do mundo cria em inúmeros deuses. E dentre esses havia um altar destinado à adoração a um Deus que eles não conheciam. Paulo, então, sendo um exímio evangelista, estrategista, ele então se vale desse recurso para apresentar o Deus que para os atenienses intelectuais era desconhecido, mas que para Paulo, também intelectual, era alguém muito íntimo. Talvez nós, em nossos dias, também prestamos adoração a inúmeros deuses. Talvez você foi ensinado a cultuar inúmeros deuses. E talvez até você, em algum momento, já adorou a um Deus que não conhece. Talvez hoje você presta culto a um Deus que você verdadeiramente não conhece, porque não tem um relacionamento próximo com Ele. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 27, ele diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, se você, a exemplo dos atenienses, presta culto a um Deus que você ainda não conhece profundamente, que você não se relaciona da maneira que Ele deseja que você se relacione com Ele, eu quero te dizer que há um caminho para você conhecê-lo e se relacionar e ser aceito por Ele. Esse caminho é Jesus. O caminho pelo qual você pode aproximar-se de Deus, o novo e vivo caminho que foi aberto pelo próprio Deus para nos religar a Ele, para nos reconduzir a Ele, é a pessoa do seu Filho e sua morte expiatória lá na cruz. O próprio Jesus também diz em outra ocasião: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quer conhecer esse Deus desconhecido que talvez você só conhece por ouvir falar, exemplo de Jó? Talvez você já ouviu falar muito desse Deus, mas você não se relaciona pessoalmente com Ele. Talvez você tenha uma impressão errada desse Deus. Se você quer conhecê-lo profundamente e verdadeiramente, você precisa conhecer o seu Filho. É por meio de Jesus que nós conhecemos ao Pai. É por meio de Jesus que nós conhecemos a Deus. Quer relacionar-se verdadeiramente com Deus. Não é por nenhum outro meio, não é por meio de nenhum outro Deus, não é por meio de um esforço humano, não é por meio do intelecto seu apenas,
mas é por meio da pessoa de Jesus, por meio da fé na pessoa de Jesus. Quer conhecer a Deus? Renda-se aos pés do seu Filho e Ele te conduzirá ao Pai. Que Deus em Cristo nos abençoe.